Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a um espaço onde a palavra ganha vida, onde a emoção se traduz em verso e onde a busca pelo sentido nos leva a jornadas inesperadas. Hoje quero mergulhar com vocês na minha própria história, uma vida intrinsecamente ligada à poesia. Eu sou alguém que, com cada palavra, busca oferecer um pão para a alma. Eu sou Felipe Mendonça. Sim, esse nome que talvez já tenha tocado seus ouvidos ou seus olhos através dos meus livros. Mas para mim, sou mais do que um poeta. Sou um guardião de histórias, um tecelão de realidades e um incansável buscador da essência humana. Entender a mim e a minha obra é perceber que a poesia não é apenas um lazer, uma distração. Para mim, a poesia é algo sério. É um diálogo com a existência, uma forma de tocar o humano em sua mais profunda e singular manifestação. E é essa seriedade e paixão que vou compartilhar com vocês hoje, desde meu primeiro verso até minha mais recente e aguardada obra, Poesia Vária. Para entender o poeta que sou, preciso voltar no tempo, à minha infância em Porto Alegre, onde nasci em 24 de fevereiro de 1976. E com muitas grandes histórias, a minha começa em casa, no seio familiar. Meu pai, um advogado, mas antes professor, possuía uma biblioteca vasta. Eram livros jurídicos, é verdade, mas também pilhas de literatura, romances e, claro, poesia. Para um jovem, aquele universo era um convite, ou talvez um desafio. Meu pai, com a sabedoria de quem compreende a importância da formação, começou a me pedir para ler. Ele me indicava livros como Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai, mas a verdade, e admito com um sorriso, é que na época eu preferia gibis. Eu era como muitos de vocês, a literatura séria parecia um obstáculo, mas o destino tinha outros planos. Meu pai, percebendo uma certa dificuldade que eu tinha com a redação, principalmente na parte de pontuação, fez um novo pedido: escrever. Toda semana uma redação, às vezes com tema, às vezes com liberdade total. Eu entregava as páginas e meu pai, com sua caneta, rabiscava de vermelho. Aqueles rabiscos, que a princípio poderiam ser frustrantes, tornaram-se um poderoso motor. Eu percebia que a cada nova redação, as anotações dele rareavam. Era um sinal, um atestado de melhora. Eu estava evoluindo. E por incrível que pareça, a minha motivação era simples: evitar a correção. Querer escrever melhor para não ser corrigido. Até que um dia, os rabiscos quase sumiram. Meu pai simplesmente disse: "Tá bom", e parou de pedir. Mas o impulso já estava ali. Eu continuei a escrever. Esse foi o verdadeiro ponto de virada. A escrita, que começou como um dever, transformou-se em uma paixão. Paixão pela escrita, despertada pela caneta vermelha do meu pai, me levou a um caminho sem volta. Aos 14, 15 anos eu já escrevia novelas, mas foi aos 17, 18 que a poesia me conquistou definitivamente. Abandonei a prosa e dediquei-me aos versos, uma dedicação que perdura até hoje. Mas a jornada não foi apenas intuitiva, foi também acadêmica. Eu, movido por essa vocação, ingressei na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e não parei por aí. Completei o bacharelado, emendei em um mestrado e, em seguida, um doutorado em literatura brasileira. Toda essa formação acadêmica não foi um desvio, mas uma imersão profunda, uma forma de aprofundar a minha relação com a palavra. Eu conto que, ao entrar em contato com a teoria literária, a coisa ficou mais séria. Eu percebi: não, isso aqui é a minha praia. Não, isso aqui é a minha praia. Eu me enxergava como escritor, como poeta. E essa convicção, essa certeza, me acompanha desde então. É fascinante pensar como o trabalho do meu pai, de pedir para ler e depois pedir para escrever, plantou uma semente que floresceu em uma vocação de vida, consolidada pelo rigor acadêmico e pela paixão inabalável. Como nasce a minha poesia? É uma pergunta que muitos me fazem, e a resposta é tão multifacetada quanto a vida. Não há uma receita de bolo, nem um horário fixo.
A inspiração pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento. Eu posso estar lendo um livro e me emocionar com uma personagem, ou com um poema que me toca profundamente, uma música, uma notícia sobre a vida real, a observação de uma situação, até mesmo um diálogo com outro poema de um autor que admiro. Tudo pode ser um gatilho. Eu digo, às vezes, sei lá, eu estou lendo um livro e me emociono, me toca a história de uma determinada personagem. Aí aquilo me leva a escrever um poema. Ou eu estou lendo um livro de poesias, leio um poema que me toca muito, que me deixa muito emocionado também. Aí vou lá e procuro e escrevo. O meu processo de escrita, eu descrevo muitas vezes, começa com um verso que surge, que brilha na minha cabeça. E a partir desse verso eu vou puxando os outros, sem saber se ele é o primeiro, do meio ou o último. A poesia, eu ensino, não nasce pronta. Ela vem aos poucos. É preciso ter sensibilidade, intimidade com a escrita e com um tema para ir montando o poema, pedaço por pedaço. E quando o poema está pronto, eu tenho uma dica valiosa para todos que escrevem: deixar o texto de molho na gaveta. Um tempo para reler, para cortar, acrescentar ou até reescrever tudo. Essa pausa permite que novas leituras, novas experiências, como de filosofia ou história, que eu também aprecio, iluminem o poema de uma outra forma, de uma nova forma. Essa é a disciplina, a alquimia que transforma vivências em arte. Essa dedicação e esse processo minucioso resultaram em obras que marcaram a minha trajetória. Eu já tenho 2 livros publicados e um terceiro a caminho, e cada um tem uma história particular. Meu primeiro livro é Reescritos, lançado em 2018. A gênese desse livro é fascinante. Os poemas originais foram escritos quando eu tinha apenas 17 anos, 17 para 18 anos, baseados em experiências ainda mais jovens. Eu os guardei. Anos depois, já no doutorado, a leitura de um poeta grego chamado Anacreonte me inspirou. A liberdade e o frescor daquele espírito grego fizeram com que eu revisitasse meus próprios versos juvenis. E vi imaturidade, mas também uma verve adolescente que poderia e deveria ser aproveitada. E então eu escrevi quase tudo, infundindo aquele espírito grego nas minhas próprias palavras. O resultado é um livro que balança entre o filosófico e o erótico, com uma carga jovem que fiz questão de manter. Até a capa escolhida pela editora reflete essa dualidade, com sua imagem que evoca um erotismo sutil, uma sensualidade que é tanto visual quanto interpretativa, ecoando o sucesso de 50 Tons de Cinza da época. Meu segundo livro, Novos Poemas, lançado em 2024, marca uma ruptura e também uma evolução. Os poemas aqui são imediatamente posteriores ao de Reescritos e a pegada é mais social. Eu me volto mais para as relações sociais, para a vida urbana do Rio de Janeiro. É um retrato poético das tempestades, não só as climáticas, que inspiraram poemas como Nuvens, mas também tempestades da vida na grande cidade, como é o Rio de Janeiro. A capa minimalista, com uma nuvem carregada borrando o branco, foi uma sugestão minha, um reflexo perfeito do conteúdo, aquilo que borra a pureza, que traz a chuva e a reflexão sobre o que é viver neste mundo, nesta metrópole, nesta megalópole. E agora estamos prestes a receber a minha mais nova obra, Poesia Vária. Mantendo a minha lógica cronológica, este livro reúne poemas ainda mais recentes, da segunda década deste século, provando que a fonte da minha criação é inesgotável. Eu não apenas escrevo poesia, eu a vivo e a defino como uma profundidade que me faz questionar o papel da arte em nossas vidas. Para mim, a poesia, a literatura séria, não sei se cura, mas ela põe o dedo na ferida. Ela não está preocupada em esconder as coisas. Ela choca, ela maravilha, ela instiga. E o que me preocupa é a indiferença, não a reação forte. A poesia toca o humano, nossa alma, nosso espírito,
Ele caminha na cena do que nos torna únicos, desvelando a verdade e a beleza. Eu lhes dou um exemplo marcante dessa capacidade. Em meu livro, há um poema chamado Homens e Galinhas. Uma colega, após lê-lo, exclamou: "Pô, eu nunca mais vou comer frango na minha vida." Eu relato. Eu explico. Eu costumava andar a pé numa praça onde fazia exercícios. E eu ficava reparando o movimento, a rotina das pessoas, e principalmente me chamou a atenção esse abatedouro. Eu via e ouvia os piados doridos delas, enquanto eram abatidas. E daí eu resolvi escrever esse poema comparando a vida dos homens com a vida das galinhas. Mas não de qualquer galinha, das galinhas que estão presas numa gaiola, prontas para serem abatidas. A minha poesia os força a refletir sobre coisas que passariam totalmente despercebidas. Quem é mais prisioneiro? O homem que trabalha no aviário ou a galinha que espera o abate? É o meu olhar de poeta que mostra as relações que desvelam o humano, a nossa própria condição nesse mundo. Nesse sentido, o poeta tem uma função vital: despertar a sensibilidade, fazer com que as pessoas olhem para aquilo que diariamente lhes passa despercebido, inclusive para elas mesmas. Porque, como eu digo, às vezes estamos tão envolvidos em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, que nos esquecemos de quem realmente nós somos, de nossos desejos. A poesia, pela sua linguagem, é um muro. Ela nos faz parar, nos faz aquietar o coração. Se você não desacelerar, não vai conseguir passar nem do primeiro verso. É um convite à solitude, à introspecção, a um encontro consigo mesmo. Para quem sonha em escrever ou para quem simplesmente busca aprofundar sua conexão com a literatura, eu tenho um conselho claro e direto. Um lugar comum que é a verdade. Leiam, 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 leiam. Todo grande escritor foi um excelente leitor. Eu os convido a ler os clássicos, as obras canônicas que resistem ao tempo, porque, como eu lhes lembro, o maior crítico de todos de arte é o tempo. Se uma obra resiste ao tempo, é porque ela tem valor. E é essa essência, essa profundidade e esse valor que vocês encontrarão na minha poesia. Minhas obras, vocês encontrarão a verdade que põe o dedo na ferida, a beleza que acalma e a alma e a reflexão que nos transforma. Sua jornada poética começa agora. Poesia Vária está pronta para tocar sua alma. Adquira a Poesia Vária por apenas R$ 59,00 e receba no conforto da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E para mergulhar ainda mais no meu universo, o livro Reescritos está disponível exclusivamente para quem compra diretamente comigo. Novos poemas podem ser adquiridos diretamente comigo ou na editora Minimalismos. Entre em contato agora mesmo comigo. Clique no botão Comprar Agora em nosso site ou envie uma mensagem para mim pelo WhatsApp 21 981920711. 21 981920711. Conecte-se comigo em minhas redes sociais, @FelipeMendonça _Mendonça no Instagram e Facebook. Poesia Vária de Felipe Mendonça. Permita-se ser tocado, permita-se refletir, permita-se sentir. Sua jornada de autodescoberta através da poesia começa aqui e agora.